mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro, nos vários campeonatos em que os grandes aqui do Rio disputam: Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão 2018. E vamos falar desse Brasileirão 2018 que está indo para sua quinta rodada. Agora ficar faltando 7 rodadas para o campeonato dar uma parada para a Copa do Mundo, depois volta, porque teremos 12 rodadas até a Copa do Mundo. Já estamos indo para a quinta, onde temos aí o Flamengo como líder, o Vasco também está na parte de cima da tabela, o Fluminense também na parte de cima da tabela. Quem está um pouquinho mais abaixo é o Botafogo. Bom, no meio de semana tivemos aí a classificação de Flamengo, Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense para a Sul-Americana indo para a segunda fase, Flamengo indo para as quartas de final da Copa do Brasil, e tivemos o Vasco jogando pela Copa do Brasil a primeira partida da oitava de final, na qual ele perdeu de 3-0 para o Bahia, e foi pouco, o Vasco perdeu de pouco, porém, esses 3-0 é reversível para o Vasco, até porque o jogo do Vasco e Bahia vai ser só após a Copa do Mundo. E pelo que parece, o Zé Ricardo já vai começar a mudar alguma coisa no Vasco. Eu fiz o vídeo aqui do pré-jogo do Vasco contra o Vitória, eu dei algumas dicas, fiz algumas reclamações, mas parece que hoje já estão no jornal, parece que o Breno, finalmente o Breno vai ser escalado, vai poder jogar, já é um alento, parece que a zaga vai ser formada por Breno e o Wesley. Espero que dê certo, que eu também pensei nessa possibilidade. Parece que ele está sacando também o Wellington, está colocando a zaga, ao volante ali, Bruno Silva e o De Sábato, para dar uma proteção à zaga. Ele bota Breno e o Wesley, dá uma proteção à zaga. Se der certo, legal. Mas aí também vai ser injusto, vou falar, com o Paulão e com o Eraso. Porque jogou Paulão e Eraso, ele já não tem muita habilidade. E também não tem proteção nenhuma zaga, eles ficaram mais expostos. Agora o Zé Ricardo resolveu mudar. Resolveu mudar não, ele não podia contar realmente com o Breno. Mas agora já pode contar com o Breno, ser Breno e o Wesley, e 2 jogadores de marcação no meio de campo, ali com a entrada do Brunozinho no lugar do Wellington. Parece que essas vão ser as mudanças do Vasco. No Flamengo vai ter algumas ausências lá para poupar o goleiro, zagueiro Hever, Paquetá e o Everton Ribeiro. O Flamengo vai a Chapecó tentando manter a liderança do campeonato, e teremos nessa quinta rodada o clássico Botafogo e Fluminense na segunda-feira. Aí muita gente fala, pô, mas por que na segunda-feira? Bom, gente, o Fluminense jogou na quinta, né, cara? Jogou na quinta-feira, na altitude. O Fluminense sofreu para chegar para jogar, sofreu para jogar, aquele jogo lá na altitude é criminoso. E se o jogo fosse no domingo, seria bem complicado, porque o jogo foi na quinta à noite. Aí o Fluminense sair, chega na sexta-feira de manhã, até repousar, descansar, só teria na verdade um dia de folga. Aí seria muito complicado para o time do Fluminense. Então, provavelmente por esse motivo, acredito eu que o clássico Botafogo-Fluminense foi colocado para segunda-feira à noite. Bom, os ingressos de Botafogo e Fluminense já estão sendo vendidos num valor muito barato, e espero que mesmo sendo na segunda-feira tenha casa cheia. Então, galera, vamos falar agora de quem? Vamos falar do clássico, galera. Eu vou falar junto sobre Botafogo e Fluminense. Não vou fazer um vídeo separado, um do Botafogo e um do Fluminense. Vou fazer o vídeo junto, até porque domingo é Dia das Mães, então todo mundo vai ter um monte de coisa para fazer. Alguns vão trabalhar, outros vão poder passar com a tua mãe, outros não vão poder passar com a tua mãe. Eu não sei o que vai acontecer domingo, e já estou fazendo vídeo aqui antes de domingo, antes de saber a escalação de Botafogo e Fluminense. Não sei a escalação, provavelmente a escalação deve sair domingo à noite, jornais já devem colocar a escalação, ou sábado à noite deve começar a colocar a escalação, mas eu vou fazer a análise aqui de Botafogo e Fluminense com o que eu tenho em mente e do que eu espero e
imagino que aconteça. Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos falar do Botafogo, vamos falar do Fogão, galera. Bom, o Botafogo teve a semana inteira aí, semana inteira não, desculpa. O Botafogo jogou no meio de semana, aí eu me confundindo, jogou o meio de semana contra o Audax Italiano, mas jogou aqui no Rio. Não fez um jogo muito bom, o jogo não foi dos melhores. O Botafogo empatou com o Audax Italiano, que é bem fraco. Perdeu muita chance, mas o jogo não foi bom. Mas o Botafogo não teve que viajar. Com isso, ele leva uma vantagem em relação ao Fluminense, que a logística do Fluminense foi muito complicada. Muito complicado. O Fluminense não vai treinar por esse jogo contra o Botafogo. O Fluminense só vai descansar. Provavelmente eles vão lá para Laranjeiras para fazer um treino recreativo, mas nada muito pesado. O Abel não vai fazer treinamento pesado depois do jogo desgastante, uma viagem desgastante dele. Então ele vai fazer alguma coisa recreativa. E o Botafogo jogou na quarta-feira, já provavelmente na quinta-feira já estava treinando, sexta-feira estava treinando, sábado vai treinar, dá um relax no domingo para jogar na segunda. Ou seja, fisicamente, o Botafogo chega mais inteiro, né? Chega mais inteiro. E como os dois times, tanto o Botafogo quanto o Fluminense, primam mais pela parte física e pela velocidade do que pela técnica, até porque a técnica dos dois times não é muito alta. Tem jogadores que podem fazer jogada individual, até tem, mas não dos dois jogadores primam pela técnica, primam pela velocidade. Os dois times buscam muito, chegar muito rápido ao ataque de maneira mais simples. O que? É 1-2 pelas laterais, chegando na área, cruzando, estourando de fora da área. Os dois primam muito pelas subidas dos laterais, tentam combater no meio e jogar pelas laterais. Os dois times se assemelham muito, apesar de o Botafogo ir num 4-4-2 ou num 4-3-3 e o Fluminense ir num 3-5-2. Porém, o objetivo, a forma de atacar é a mesma, pelas laterais dos dois times. O Fluminense muito mais porque ele joga com alas, os alas sobem muito, e o Botafogo porque os dois laterais têm muita força para atacar, e os dois jogadores que jogam mais abertos, o Valência e o Pimpão pelo outro lado, ou o Luiz Fernando, ou quem jogar ali pelo lado, também tem essa força para chegar à frente. Então o Botafogo, nesse quesito, o Botafogo está menos desgastado. Botafogo, nem Fluminense, tem mais jogos pela Copa do Brasil, já foram eliminados. Nem Botafogo e Fluminense tem jogos pela Sul-Americana, porque já passaram de fase, agora tem que aguardar o sorteio. Ou seja, os dois vão com o time principal. O Abel vai com o time principal que der, né? Mas o Botafogo não, vai com seu time principal. Bom, então eu não sei se o Botafogo já pode contar com o Gatito. Mas se não contar com o Gatito, vai com o Jefferson, Marcinho pelo lateral direito, Igor Rabelo, Carli. E parece que pode ter a volta do Moisés, e é muito bom a volta do Moisés ali. O Gilson está desempenhando bem o papel, mas o Moisés é mais jogador, então pode ter essa mudança ali, a volta do Moisés. Tem no meio de campo ali Matheus Fernandes, Lindoso e provavelmente o Renatinho ali na frente. Por um lado, ele tem o Léo Valência pelo lado esquerdo, pelo lado direito ele pode ter o Pimpão ou ali o Luiz Fernando. Acredito eu que seja o Luiz Fernando, porque o Botafogo vai precisar de espaço e o Pimpão não joga muito com falta de espaço. Ele joga mais num jogo onde ele procura o contra-ataque. E no caso, o Botafogo precisa ganhar, porque o Botafogo está abaixo na tabela. O Botafogo está com 5 pontos, o Fluminense está com 7. Então, para o Botafogo, a vitória é muito mais importante, que ele passa o Fluminense. E na frente, o Brenner. O que o Valentim pode fazer também? Ele pode proteger o seu meio de campo e jogar com 3 volantes, jogando
o Lindoso um pouquinho mais para frente e o Matheus Fernandes um pouquinho mais para frente com mais liberdade de chegar à área. Como ele pode fazer isso? Jogando o volante Jean, que veio do Vasco, já jogou a última partida, entrou no segundo tempo. O Jean é muito bom jogador, também tem um passe e ele sai menos. Então ele pode ficar mais plantado e liberando mais o Matheus Fernandes e o Lindoso. Ele pode fazer isso. Com isso, ele saca o Renatinho ou ele saca quem jogue pela lateral, ou o Pimpão ou o Luiz Fernando. Aí joga o Valência pelo lado direito, o Valência pelo lado esquerdo, o Renatinho pelo lado direito e o Breno na frente. O Valentim tem opções. Ele tem opções de pelo menos umas 4 formações do meio de campo. Ele pode ter a formação de Jean, Lindoso e Matheus Fernandes ali na frente, com 3 no meio de campo, 3 jogadores que pegam, que vão marcar, que vão ajudar a segurar as subidas dos alas do Fluminense e liberar o Botafogo para um contra-ataque mais rápido. Pode fazer isso, e com esse contra-ataque mais rápido ele vai precisar de um jogador mais rápido. Aí ele tira, ele saca o Renatinho e pode colocar o Pimpão ou o Luiz Fernando ali. Ele pode iniciar com o Renatinho pelo lado direito, o Pimpão ou o Luiz Fernando. Ele pode iniciar com esses 3 volantes também, colocando, na verdade, o Matheus Fernandes um pouquinho mais à frente, mas ele não é jogador de criação. Ou seja, o Valentim tem pelo menos umas 3 ou 4 formações. Aí ele vai ver o que é melhor para ele. Eu, sendo treinador do Botafoguense e sabendo que o time do Fluminense vem de um jogo desgastante, e que o ponto forte do Fluminense é a subida dos alas, e ele pode ter ali um jogador de velocidade, que pode ser o Robinho, pode ser o Pablo Diego ali, que tem muita velocidade, e eles jogam muito pelas laterais. O que eu faria? Eu protegia o meu meio de campo, protegia a minha lateral e deixava os 3 jogadores de frente mais soltos. Então eu iniciaria com 3 volantes. Aí você vai falar, pô, mas aí você vai ser muito retranqueiro. Não, o fato de jogar com 3 volantes, eu não vou ser retranqueiro, porque com 2 volantes mais fixos, eu protejo as subidas dos alas do Fluminense. Posso liberar a subida dos meus laterais, tanto o Marcinho quanto o Moisés, que chegou muito bem à frente. Ainda fico com um jogador ali que tem um toque de bola um pouquinho mais qualificado, que pode ser o Lindoso ali. E no momento pode liberar um pouquinho o Matheus Fernandes, porque o Jean marca mais do que o Matheus Fernandes e do que o Lindoso. Então eu ficaria isso, com o Jean um pouquinho mais plantado e deixava o Matheus Fernandes e o Lindoso um pouquinho mais solto. Eles podendo cobrir as laterais para liberar os laterais do Botafogo, tendo ainda o Valência, um jogador de velocidade pelo outro lado, e o Brenner. Porque aí eu congestionava o meio campo, dificultava algum tipo de toque de bola do Fluminense no meio de campo e proteger as laterais, dificultando as subidas dos alas do Fluminense. Então o Valentim, para esse jogo, vai com o time mais descansado e com peças para poder variar o jogo dele, tanto no início do jogo quanto durante o jogo. Porque ele pode começar com um time mais marcador e durante o jogo ele colocar um time que toque mais a bola, colocando o Renatinho, colocando outro jogador ali para tocar a bola. Ou ele inicia com um time mais leve e, dependendo do que aconteça, ele coloca os 3 volantes, coloca o Lindoso um pouquinho mais na frente para poder soltar um pouquinho o time. Então, meu amigo, essa foi a minha visão do esquema tático do Botafogo, das opções que o Valentim tem. Porque ele tem opções de pelo menos 3 ou 4 formas dele montar esse time, protegendo mais o meio, protegendo mais as laterais, deixando o jogador mais solto ali no meio para criar, para poder encostar mais do ataque, protegendo o meio e liberando mais o Valência e outro atacante que ele coloca ali, ou o Pimpão, ou o Luiz Fernando. Ou seja, o Valentim tem essas opções ali.
O que ele tem que fazer, lógico, é proteger a zaga e principalmente a laterais. Mas aí ele tem opção para fazer isso. Essa foi a minha visão do Botafogo. Agora vamos falar do adversário, vamos falar do Fluminense, vamos falar do Flusão, do Guerreiro Flusão. E ó, galera, torcedor Fluminense, torcedor do Tricolor, minhas palmas, minhas condecorações para vocês, porque vocês foram lá no aeroporto e receberam o time do Fluminense com aplauso, ovacionaram os jogadores, que eles merecem, porque aquilo lá é desumano. E quem viu a entrevista do Abel, até na minha live aqui, depois do jogo do Fluminense, eu coloquei uma parte da entrevista do Abel, deixei uma parte da entrevista do Abel, o Abel falando, e você via o quanto de amor que o Abel tem pelo Fluminense, por esses jogadores. Você viu o amor. Pô, isso é sensacional. Isso é sensacional. A gente ainda tem isso no futebol que está acabando. O futebol realmente está chato. Muitos comentaristas muito chatos, mas muito chato. De repente até eu sou, mas está muito chato. Eu tento ser o menos chato possível, mas muito chato. Alguns comentaristas não gostam de futebol. Para eles, futebol é uma máquina. Não pode ter drible, não pode ter enfeite, não pode ter zoação, não pode ter nada. Não pode ter brincadeira, ninguém pode encarnar. Porque tudo vai gerar violência, tudo é de respeito. O cara faz uma gingada, passa a bola, a perna pela bola, dá uma pedalada, dá um ovinho, tá desrespeitando o adversário. Ou seja, os comentaristas também estão muito chatos, atrapalham muitos deles atrapalham muito o futebol. Torcida também organizada acaba estragando o espetáculo porque querem brigar, não querem ajudar o time. A torcida vai, invade, quebra aeroporto, invade clube, ou seja, tá tudo ficando muito chato. E quando acontece um lance desse igual do Abel, eu tenho que baixar a cabeça e reverenciar, porque é muito pouco o que está acontecendo e o que o Abel faz. Então, parabéns aí para a torcida, o que foi lá receber o time do Fluminense, aos jogadores do Fluminense que foram uma batalha ingrata, uma coisa cruel que é jogar nessa altitude, e o Abelão. Só que já virou a página. Agora é Campeonato Brasileiro. O Fluminense está com 7 pontos, na parte de cima da tabela. Se ganha, chega a 10. De repente o Flamengo perde, já fica com o mesmo número de pontos do Flamengo. Quem está em segundo lugar está com 8 ao Palmeiras. De repente tem um tropeço lá, Palmeiras e Corinthians empata, o Fluminense ganha, vai a 10 pontos, já fica ali em segundo, terceiro lugar, já fica numa condição legal. O problema é que o Fluminense vai na condição física pior do que a do Botafogo, não tem jeito. Jogou na quinta-feira, à noite, vem de viagem, fretaram 2 aviões, parece que a volta foi melhor do que parece não foi, a volta foi melhor do que a ida foi complicado, e teve um deslocamento, depois mudou, ou seja, foi uma bagunça. Para voltar foi melhor, mas mesmo assim, aí chega na sexta-feira, cansado, vai treinar? Não dá para treinar. De repente, foi à tarde só para fazer um descanso, mas de repente, só no sábado que bota para treinar. O Abel não tem como fazer um treinamento, alguma coisa, vai ter que ser no papo sobre o Botafogo. E como é um clássico carioca, o Abel já jogou com o Botafogo outras vezes, sabe como é que o Botafogo joga. Independente da peça que o Valentim coloque ali, não vai mudar nada do que o Botafogo vem jogando. O Botafogo vem jogando sempre do mesmo jeito. Não muda. Com muita velocidade pelas laterais, tem o Valência ali que ajuda a criar, mesmo jogando pela esquerda. Tem 2 volantes ali, pode ter até 3 que pode entrar o Jean, ter um meio de campo mais pegador. Porém, o Abel não tem como mudar. O que o Abel pode mudar vai ser as peças. Ele pode mudar as peças, de repente, algum jogador mais desgastado do que o outro. Ele falou que pode agora começar a contar com o Robinho. O Marcos Júnior sentiu na altura, realmente, fisicamente e clinicamente, parece que o Marcos Júnior é mais fraco do que o restante. Ele sente mais que todo mundo. E por ele depender muito da forma física dele, de vez em quando ele cai muito de produção. Eu já tinha tirado o Marcos Júnior, colocado o Marcos Júnior no banco, deixando o Marcos Júnior para o segundo tempo, que ele rende mais, que ele vai ter que correr menos. Mas o Abel vai com o que ele tiver de melhor. E o que eu vejo de melhor? Bom, vou falar aqui de novo. Apesar de o Gum e o Renato Chaves ter sido os guerreiros lá na altura, para mim,
a zaga titular do Fluminense, com as peças que o Fluminense tem hoje, não é Gum e Renato Chaves. Tá? Foram guerreiros? Foram. Mas, com a bola no pé, eles não são os melhores zagueiros que o Fluminense tem hoje. Bom, para mim, o Abel tem que colocar o Natan. Porque o Campeonato Brasileiro, Natan pode jogar. Então vai colocar o Natan. Bom, o Ibanez eu acho que ainda não pode jogar. Se o Ibanez pudesse jogar, seria sensacional. Natan, Ibanez e mais um. Esse mais um, para mim, seria o Luan Pérez. Ou seja, a minha zaga, para o Abel começar a trabalhar, eu faria Luan Pérez, Natan e Ibanez. Essa seria a minha zaga. Tem o Gum, Renato Chaves, segundo tempo. Mas acredito que ele não vai barrar o Gum. Por ele ser o capitão. Ele pode começar a cair, de repente, no mesmo problema do Zé Ricardo, em relação à zaga. Eu acredito que ele vai colocar o Natan. Pelo menos tirar o Frazan e colocar o Natan. Só que ele vai colocar o Natan onde? Porque o Natan é aquele jogador, jogando com 3 zagueiros, ele ficar centralizado no lugar do Gum. O Renato Chaves pode ficar pelo lado direito, mas o Gum vai ficar pelo lado esquerdo. Então ele pode, de repente, colocar o Gum centralizado e o Natan pelo lado esquerdo, ajudando ali pelo lado esquerdo a subir as subidas dos alas. Pode ser. Mas o Natan tem que entrar nesse time. E eu colocaria o Luan Pérez e o Ibanez. Mas se ele não puder jogar, deixa o Luan Pérez e o Ibanez no banco. Mas acredito que quando o Ibanez venha, o Ibanez será titular. Porque, na verdade, dos 6 zagueiros que o Fluminense tem, a meu ver, hoje, os mais fracos é Renato Chaves, Gum e o Frazan. Os outros 3, para mim, seriam titulares. Mas não sei como o Abel vai vir. Não sei se ele vai poupar o Renato Chaves ou o Gum. Ele pode poupar um desses justamente para não ter o problema e colocar o Natan. Pode colocar o Natan ali e poupar, de repente, o Gum, que se desgastou muito. Coloca o Renato Chaves para um lado. Aí, se o Ibanez já puder jogar, coloca o Ibanez ou coloca o Luan Pérez. Ele tem como montar a zaga agora, porque tem jogadores com mais qualidade do que ele tinha. Pelo lado direito, o Gilberto. Pelo lado esquerdo, o Ayrton, que sentiu muito na altitude, até saiu, mas ou o Ayrton ou o Marlos ali dá conta do recado. Pelo meio, ele tem o Richard, Jadson e Sornosa, se nenhum deles se desgastou muito e tiver condições de jogar. E na frente, ele tem o Pedro e ele pode colocar o menino Pablo Diego, ele pode colocar o Robinho ou pode colocar o Marco Júnior. Eu particularmente, não inicio com o Marco Júnior. Eu ou inicio com o Robinho ou eu inicio com o Pablo Diego. Eu iniciaria com o Pablo Diego. Apesar do Pablo Diego ter jogado o jogo inteiro lá, quase inteiro, saiu acho que na metade do segundo tempo, que já estava muito cansado, como é que correu muito lá. De repente o Abel vai dar uma trégua para esse garoto, vai deixar ele no banco e pode iniciar com Robinho e com o Marco Júnior. Penso eu. Ele pode até iniciar com o Marco Júnior. Eu não iniciaria. Eu botaria o Robinho ali. Por quê? Porque o Botafogo também joga muito pelas laterais. Vai ser o embate de ala do Fluminense contra os laterais do Botafogo. Jogando os alas em cima dos laterais do Botafogo, Gilberto por um lado e o Ayrton por outro, tanto o Moisés ou o Gilson e o Marcinho vão ter que tomar cuidado. Porém, o Fluminense também vai ter que tomar cuidado, porque eu falo, o Fluminense sobe com os 2 alas ao mesmo tempo. E tem o Sornosa no meio. O Jadson ajuda um pouco a marcar, mas ele tem que cobrir as subidas das alas, como o Richard cobre a subida dos alas. Como sobe os 2 ao mesmo tempo, tem que o Jadson cobrir de um lado e o Richard do outro. E abre também um pouco o Renato Chaves e o outro zagueiro que possa ser o Natan ou o Ibanez pelo lado esquerdo com o Gum centralizado. E o Botafogo, acredito eu, o Botafogo vai apostar na correria para desgastar o já desgastado time do Fluminense por causa da viagem. Então o Abel vai ter que
não propor a correria, mas fazer um jogo mais cadenciado, que ele pode chegar no segundo tempo e já está com o time já cansado. Então talvez o Fluminense vai ter que mudar um pouquinho o jeito daquela correria e trabalhar um pouquinho mais a bola ali com Sornosa, com Richard, com Jadson ali, os laterais subindo só na boa, um de vez em quando sobe um, sobe outro, mas principalmente aproveitar a subida do Ayrton. Não tem muito o que falar do Fluminense, que a gente sabe como é que o Fluminense joga. A gente sabe como o Fluminense joga. Só que o Fluminense tem que tomar cuidado, porque o Botafogo joga com 2 jogadores abertos, o Valenta por um lado e o Pimpão ou o Luiz Fernando por outro, que vai jogar nas costas dos alas do Fluminense. E por um lado, quem cobre é o Renato Chaves e por outro vai ser o outro zagueiro que o Abel colocar. O lado que tem o Valência até bate de frente, porque ele não é tão veloz assim. Mas pelo outro lado, o jogador tem mais velocidade, tanto o Pimpão quanto o Luiz Fernando. E eles cortam para o meio para os laterais subirem. Então, penso eu que o Abel tem que ver ali os jogadores que têm mais qualidade na forma física, para poder acompanhar essas subidas dos laterais do Botafogo. Porém, tanto o Abel quanto o Valentim sabem como um e o outro joga. Eles sabem que o embate não vai ser no meio de campo, o embate vai ser pelas laterais. E provavelmente vai vencer o jogo quem tiver mais criação no meio, quem tiver mais toque de bola ali no meio de campo para poder fazer essa virada de jogo. Pelo lado do Botafogo ele tem o Renatinho, porém o Sornosa é mais jogador do que o Renatinho. O Sornosa é mais jogador que o Renatinho. Então, fazendo uma proteção ali, legal, e deixando o Sornosa mais solto para poder tabelar pelo lado direito, tabelar pelo lado esquerdo, o Fluminense pode levar uma vantagem, desde que o Botafogo não jogue com 3 volantes. Porque se o Botafogo jogar com 3 volantes, vai ficar complicado para o Sornosa, porque a marcação no meio vai ficar congestionada, e o Sornosa vai acabar aparecendo pouco. Então, o Abel vai ter que ver o que ele faz, dependendo da escalação do Botafogo. Porque o Abel vai ter que esperar um pouquinho para saber mais ou menos como o Botafogo vem. Se o Botafogo vai congestionar o meio ou se vai deixar o meio um pouquinho mais leve com o jogador de criação. Porque aí ele vai ter que montar o seu time ali na frente, ou com o Marco Júnior ou com um jogador de velocidade. Dependendo de como o Botafogo jogue, o Abel pode colocar o Marco Júnior. Se colocar muito congestionado no meio, é melhor não colocar o Marco Júnior. É colocar um jogador de mais velocidade que consiga o drible. E nesse jogo de drible e mais velocidade, é melhor o Pablo Diego ou o Robinho. Porque aí ele tem o drible. O Marco Júnior, ele vai acabar perdendo nesses combates no meio de campo. Porque o Marco Júnior acaba jogando por dentro. E nesse combate com os 3 volantes do Botafogo, ele vai acabar perdendo se o Botafogo jogar com os 3 volantes. Jogar com 2 volantes e o Renatinho mais à frente, aí não. Até dá para o Marco Júnior. Se não, é melhor colocar o Pablo Diego ou o Robinho. Então, meus amigos, essa foi minha análise tática do clássico Botafogo e Fluminense na segunda-feira. Ingressos já estão sendo vendidos, ingressos estão baratinhos, então compareçam, prestigiem esse clássico, mesmo na segunda-feira. A torcida do Botafogo, a torcida do Fluminense vai lá, dá apoio. Lotem o estádio para ter mais uma renda alta para o Rio de Janeiro ficar com as rendas no Campeonato Brasileiro sempre lá em cima e que vença o melhor. O Botafogo precisa mais da vitória do que o Fluminense, que o Botafogo está com 5 pontos só e o Fluminense com 7. Porém, se o Fluminense ganha, chega a 10 e pode terminar a rodada, de repente, em 2º ou 3º lugar. Então, a vitória é muito importante para os dois. Mas clássico é clássico. E esse clássico, mais uma vez, tem cara aí de ser muito pau a pau e tem tudo para dar empate. Porém, futebol é futebol. Pode ter um dia o Fluminense horroroso e o Botafogo jogando muito, ou o Fluminense jogando muito e o Botafogo não jogando nada, ou os dois jogando muito, ou os dois não jogando nada. Pode ser uma pelada ou pode ser um jogão, o melhor do ano. Então a gente tem que esperar. A gente tem que esperar para saber depois do jogo o que aconteceu. Porém, os dois precisam ganhar. Desesperadamente? Não, desesperadamente não. Mas o Botafogo precisa da vitória um pouquinho mais do que o Fluminense, que o Botafogo já está com 5 pontos. E o Fluminense vai ter que se adequar, porque
Provavelmente no segundo tempo vai faltar um pouquinho de perna pro Fluminense, então o Fluminense vai ter que cadenciar um pouquinho mais do jogo, porque se o Fluminense partir para a correria, com certeza no segundo tempo vai faltar perna. Então o Abel vai ter que ver ali, mas o Abel é muito experiente, os dois times são muito raçudos, tem muita disposição, acredito que seja bom clássico. Então, meus amigos, botafoguenses e tricolores, essa foi a minha análise desse clássico sensacional que vai ocorrer na segunda-feira. E após o jogo, se minha internet não acontecer de nada, não passar outro caminhão e arrancar meus fios que consertaram da minha internet, eu entro ao vivo aqui pra gente bater aquele papo malandro. E curtam, compartilhem, deixe seu like, faça sua pergunta, a gente vai bater esse papo durante o final de semana aí até o jogo do Botafogo do Fluminense. E não se esqueçam, chegando aos 1000, vou fazer o sorteio aqui e vou dar um brinde para quem eu tirar aqui o nome no sorteio. E o brinde de repente vai ser aí, se eu tiver condições, é lógico, mas acho que vou ter, de dar uma camisa do time que o nosso amigo for sorteado. Então me ajuda a divulgar o canal e chegar aí aos 1000 e passar dos 1000. Então curtam, compartilhem, inscreva-se no canal Resenha Comigo Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais, fui, valeu!